Olá, olá, frequentadores do Debateco, bem-vindos, bem-vindas a mais uma edição deste programa. Chega mais que o boteco já está aberto e na edição de hoje nós vamos receber aqui dois diletos bacharéis que já são da turma, já são da casa, vocês já conhecem, tanto que eles já têm nome aqui no caderninho de fiado do boteco. São eles, nosso querido Ariel Seu Lima. Ariel, bem-vindo de volta. Olá, Felipe, um prazer estar aqui novamente no seu podcast em mais esse episódio para debatermos mais um assunto que é muito famoso aí de uma franquia de ficção, né? Ficção e fantasia. Seu Ariel já colocando aí o tema de hoje, que a gente vai trazer em detalhezinhos já já. E também nosso querido dileto Thiago Xavier, poderoso chofer, de volta à baila. Muita alegria ter você conosco de novo, Thiago. Boa noite, grazie pela lembrança e por ter nos chamado aqui pro boteco aqui. Não sei se a gente vai pagar ou se a gente vai fingir que ir no banheiro e desaparecer, mas estamos aí, com muita azeitona, muito provolone e seja o que Deus quiser. Muita empada, por que não? Então, como já cantou a bola e como obviamente você, ouvinte, já viu no título do episódio ou na thumbnail do vídeo no YouTube, a gente vai falar de Star Wars. Mas por que falar de Star Wars? Porque esse podcast é meu, ele trata sobre o que eu quiser, não tenho absolutamente compromisso nenhum, porque isso daqui não me dá dinheiro, só me dá trabalho fazer esse canal. Então eu vou falar das coisas que me agradam e me divertem, e uma delas, tem duas coisas de Star Wars que me divertem muito. Uma é acompanhar Star Wars, e a segunda é falar mal de Star Wars. Como já disse, inclusive, até um outro podcasteiro, que é amigo do nosso querido Thiago Xavier, o PimentaCast, o Dom Florentino, realmente o fã de Star Wars, tanto quanto consumir a sua franquia, ele gosta muito de falar mal da sua franquia. E a gente vai falar mal porque, de verdade, a fase do ratão de Star Wars está dando muito pano para manga para falar mal da franquia. Mas, assim, fala mal, mas a gente acompanha, né? E aí a gente vai falar simplesmente assim, num geral, claro que o assunto não vai se esgotar apenas nessa edição, dos rumos que a franquia está tendo, dos rumos dramáticos, né? Das escolhas dramáticas que estão sendo feitas em cima dos personagens, os rumos que eles estão tomando, comparar até um pouquinho com o que a gente sabe do universo Legends, que foi a época do George Lucas, que foi completamente resetada para ter rumos explorados pela nova administração. E vamos debater tudo isso, analisando um pouquinho, né, dando uma lapada sobre diversos produtos que foram lançados aí desde a aquisição pela Disney até o momento, e quem sabe chegar em algum rumo. Tô falando tudo isso porque maio é o mês do Orgulho Nerd, e é mais um esforço aí temático de época pra gente celebrar essa época, se é que ser nerd é alguma coisa para ser celebrada, né, minha gente? Mas enfim. Bom, vamos começar os nossos trabalhos. Eu comecei aqui de um jeito bem pessimista, mas fazer o quê, né? Mas é porque, apesar de que já faz uns 3 anos, né, que o último filme de Star Wars foi lançado, quanto tempo? 2019, dezembro. Faz 2 anos e pouco, né? Em dezembro vai fazer 3 anos. O último filme encerrou a trilogia, dando muitos motivos pra gente ficar de cabeça quente, mas a minha cabeça já tava fervendo, e a do Thiago também, desde 2017, né? Desde que saiu Os Últimos Jedi. Um filme que, incrivelmente, eu fui descobrir que tem fãs, né, Thiago? Como você teve contato com essas pessoas, como elas são, como elas vivem. Eu vou falar uma coisa aqui, né? Eu não tinha comentado antes contigo, mas já aproveitar e abrir para o público, porque assim, eu continuo tendo minhas reservas com relação a Os Últimos Jedi, para ficar dentro do assunto dos debatecos anteriores. Eu continuo achando que The Last Jedi é uma sextape feita por alguém que tem problemas de ereção. Porque toda vez que você acha que o negócio vai, não vai. Vai, não vai. É assim o andamento do filme. Toda vez que você acha que a história vai andar, acontece alguma coisa e a história não anda do jeito que você queria. Aí você acha que vai, não vai. Vai, não vai.
Só que, ultimamente, eu tô compreendendo melhor a cabeça das pessoas que gostam de The Last Jedi e que defendem The Last Jedi. Por quê? Por conta que eu assisti recentemente um outro filme da Disney, só que de outra franquia, que no caso é o lado Marvel da Disney. Eu tô falando do filme do Doutor Estranho, que eu gostei pra caramba, né? Filme do Sam Raimi e tal. Só que eu vi muita gente falando mal do Multiverso da Loucura, do filme novo do Doutor Estranho e tal. Assim, eu não vou dizer que todo mundo que esteja falando mal seja nerdola que tenha ficado frustrado porque as suas 100 mil teorias a respeito do filme não se concretizaram. Tem muita gente que tem algumas críticas assim, mais sensatas, mais com relação ao roteiro, que realmente não é dos melhores, mas a direção do Sam Raimi dá uma melhorada e tal. Mas também tem muita gente que foi nessa, encheu o cu de teoria e depois ficou decepcionado com o filme. E a partir do momento que eu vi essas pessoas decepcionadas com o filme, falando mal dele, é que eu comecei a entender um pouco o porquê de algumas pessoas se arraigarem com The Last Jedi e defenderem tanto o filme, porque The Last Jedi também tem essa coisa do irritar o nerdola, de irritar o pessoal que tem uma concepção a respeito da franquia que ele gosta e não quer que ela tome outros rumos. A diferença é que, assim, ao contrário, era pra eu falar de Last Jedi, eu tô falando de outro filme, mas eu vou tentar juntar as duas coisas. É válido. Eu acho que os dois filmes, The Last Jedi e Multiverso da Loucura, eles têm essa questão de subverter expectativas, só que, no caso do Sam Raimi, a intenção, pelo menos eu acho que a intenção original de Multiverso da Loucura não era subverter expectativa, mas o diretor acaba levando por esse lado, por ter tido liberdade criativa para fazer isso e também para salvar o roteiro, que, se eu parar agora para pensar, analisando friamente, não é dos melhores roteiros, o roteiro de Multiverso da Loucura. O Sam Raimi consertou muita coisa, né? Ajudou, melhorou muito na direção dele, enquanto que no caso do Rian Johnson era o contrário. Ele já entrou no projeto já com a intenção de subverter o negócio, já de fazer uma coisa subversiva, fez, mas não deu certo. Do jeito que ele fez, em vez do negócio fluir, como acontece no filme do Sam Raimi, que a gente pode falar o que for do filme, mas assim, pelo menos a partir do terceiro ato ele flui, ele vai para algum lugar, enquanto que The Last Jedi é o que eu falei, é a pipa que sobe e cai, cai. É a pipa do vovô mesmo. É a pipa do vovô. Não é pra fazer a conexão com os outros episódios anteriores aqui desse debacast aqui. Eu vou aproveitar para confessar uma coisa aqui pro ouvinte, porque como vocês devem ter reparado, eu não fiz texto nenhum para abertura, foi tudo no improviso, então eu falei as coisas bem caoticamente. E desde o último episódio, super divertido, foi um gosto danado receber o pessoal do Troca Fitas aqui. Eu ficava, como é que eu vou articular esse texto de abertura, que é uma coisa muito legal, assim, pelo menos em alguns podcasts que tem um conteúdo um assunto bem direcionado, como o do Universo HQ, o texto de introdução lá que o Sidney Guzman faz é muito bom, é uma peça ótima para você entrar no embalo e já dando umas pitadas do assunto por vir. Então eu querendo puxar o assunto, e eu juro para vocês que era uma das minhas ideias prometer que não voltaríamos ao nacional broxismo, mas, meus amigos, no Brasil, onde há boteco, há o fantasma da impotência rondando, minha gente. Olha, estou sendo até endossado aqui dentro do meu domicílio, minha amantíssima senhora está aqui corroborando minha visão. Enfim... Bom, mas assim, voltemos. Ariel, você quer dar um pitaco a respeito do... É que o Thiago tava falando do episódio 8 sobre a questão do... Como é que diz? O pessoal entra no filme já entrando com um monte de teoria na cabeça, tipo, já esperando que a história vá por um caminho. Olha, eu não sei como é que vocês fizeram, os outros fãs faziam, mas quando eu vou ver um filme... O máximo que eu sei quando eu entro quando eu sei que eu vou ver aquele filme é o trailer. O trailer mostra aquilo. Eu posso até pensar uma coisinha ou outra, mas eu não fico
vamos dizer, matutando na minha cabeça, pô, acho que vai ter que ser assim, 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 assim. Por acaso vocês sabem sobre esse negócio de ficar fazendo teoria na internet sobre o quão forte é esse movimento para poder influenciar nas críticas do pessoal, do que o pessoal faz nos filmes? Então, no caso do episódio 9, ainda que você tenha visto só o... Você tá fazendo certo, eu também procuro fazer um pouco... Na verdade, você ainda faz mais do que o que você vê trailer. Eu só vejo trailer porque o pessoal fica comentando muito e porque, enfim, eu tenho, né, uma página sobre cultura pop e tal, então eu acabo pegando o trailer pra entrar no assunto, né? Me inteirar do que tá na moda, do que tá sendo comentado. Mas assim, se dependesse... Se eu não tivesse página de cultura pop, se eu não tivesse o Poderoso Chofé, nem trailer eu via. Eu gosto de ir, assim, sem expectativa nenhuma. Porém, no caso específico do Guerra nas Estrelas, da trilogia nova, o primeiro filme, quer dizer, o filme 7, né, na contagem da franquia, ele termina com muita coisa em aberto, que é um filme do J.J. Abrams. O J.J. Abrams tem essa mania de colocar as mystery box, né, as caixas de mistério. Então ele deixa o filme todo aberto, todo com possibilidades de você teorizar em cima dos personagens. Ah, a Rey, quem são os pais dela? E o fim, qual que vai ser o destino dele? Ele faz isso, desde que ele fez Lost, que ele se especializou em ficar deixando as coisas em aberto. Aí vem o Rian Johnson, pega todas essas coisas em aberto que o J.J. Abrams deixou no filme anterior e ignora, e vai pela cabeça dele. Eu não tiro a razão dele de querer fazer um filme com personalidade própria, só que assim, era um negócio que já devia, como faz parte de uma franquia, né, de uma trilogia, era um negócio que já devia ter sido combinado antes e que por conta disso não deu certo. Agora, querendo encerrar um pouco a questão do multiverso da loucura, assim, já era uma coisa, já tinha muito essa coisa das teorias e tal. Na época que lançou as franquias Star Wars, com o passar do tempo, esse negócio de teoria, foi ganhando força. Ganhava força com as obras da franquia, dessa franquia da Disney, né, que adquiriu com a Lucasfilm, né, Star Wars e tudo mais. A outra franquia da Disney, a Marvel, com o passar do tempo isso foi crescendo e com a história do multiverso ganhou mais força ainda. Já tinha um monte de coisa de teoria, de Reddit, de que não sei o que e tal, já do Star Wars, e se contaminou a universo Marvel também. Você vai pegar qualquer grupo de Facebook, eu até já me livrei de um monte, assim, eu não saí dos grupos, mas eu deixo tudo em soneca de 30 dias, porque cada grupo que você entra milhões de teorias de que tal personagem vai aparecer, que vai aparecer o Mephisto, que vai aparecer não sei o que, e aí não acontece nada do que o pessoal teoriza, e eles ficam com raiva, e quer falar que o filme é ruim porque não concretizou a teoria que ele formulou na cabeça dele. Não que eu acho que esse seja um problema de The Last Jedi, mas também é isso. Principalmente por conta do J.J. Abrams também, que dá pano pra esse tipo de louco. Eu gostaria até uma das coisas que eu puxei justamente esse tipo de discussão é a respeito, assim, como o pessoal que acompanha meu canal já assistiu o meu canal, pelo menos quem viu nos últimos reviews que eu fiz, eu procuro dar uma coisa muito mais de contexto do ambiente de realização do filme, que ele acaba influenciando muito o produto final. E eu também gostaria, eu acho que faz muito sentido trazer esse negócio do ambiente em que o profissional, que o criador, o diretor responsável, o roteirista está imerso, porque ele está lá duelando com um monte de forças que ele precisa dar conta e que vai influenciar no produto final. O Thiago acabou de levantar a bola aí a respeito dos mistérios que o J.J. Abrams faz, ele faz isso desde o Lost. Eu quero colocar isso já, né, a respeito desse ponto. Eu acho que foi uma coisa muito feliz, uma observação excelente que ele colocou e que ele já levantou lá da sua participação no PimentaCast a respeito lá dos The Force Awakens, episódio, né, 7. Que você participou. Do episódio 7, do Despertar da Força. O filme feito pelo J.J. Abrams. Isso, então aí fica até a recomendação para assistir e ou ouvir, né, o PimentaCast, com a participação do Thiago Schofer e também todos os outros que o Dom Florentino fez, que ele faz um trabalho bem dedicado a respeito de várias franquias. É o Pimenta Nerd, o canal, e assim, tem de todos os filmes, até daquelas porcarias do Caravana da Coragem,
Holiday Special, até disso tem live. Até desses filmes tem live. Mas é um trabalho muito bom que o Dom Florentino fez. Muito bom mesmo, Pimenta mesmo. Nerd. Só faltou pra mim eu assistir a Caravana da Coragem e o Holiday Special. Mas o que eu gostaria de tratar não é só um esclarecimento, afinal das contas, assim, como eu tô falando agora há pouco de que o profissional lá, o diretor ou o roteirista, ele tá imerso no ambiente lá corporativo, né, para que ele tem que doer lá com aquelas forças para fazer o produto dele, também tá os fãs. E de verdade, assim, desde que tem fã, tem teoria, de verdade, porque até é um conteúdo que eu devia ter consultado para fazer este vídeo aqui. No final das contas, a Wikipedia, que é a enciclopédia especial de Star Wars que tem na internet, acabou suprindo toda essa informação. Mas nos anos 90 eu cheguei a comprar aquela revista Wizard, que era sobre quadrinhos, mas também ela visitou Star Wars. Teve uma matéria, ou pelo menos um trabalho, que deve ter vindo da Wizard americana. Foi na fase que foi publicada pela editora Globo. Depois, nos anos 2000, foi por outra editora, não me recordo agora, que aí eu já não acompanhei. Mas aí eles fizeram uma linha do tempo do universo expandido de Star Wars e juntando com os filmes. E aí quando chega lá na parte que seria das prequelas, ainda não tinha sido realizadas as prequelas, e aí eles colocam lá, nessa fase que tem as guerras clônicas, então acredita-se que devemos ver isso, que o Anakin Skywalker faz aquilo, então, sabe, tem teoria desde que existe fã, né? Sempre vai ter discussão, uma coisa que não vai escapar. O negócio só é que a internet realmente percebeu essa necessidade do ser humano, explorou e tem mesmo, isso daí, vídeo de react, vídeo fazendo teoria mesmo, isso daí não tem como escapar. E aí sim vai ter o Nerdola bobão, porque contrariou a teoria, porque mil coisas, e entre as mil coisas está lá o negócio de como o Rian Johnson, no caso aí do episódio 8, subverteu certas expectativas. Eu vou dizer para vocês, olha, até vou confessar aqui pro ouvinte, eu não tô com um filme tão fresco na cabeça. Eu já tinha sido prevenido por algumas resenhas de que ele subvertia expectativas. Eu fui lá, identifiquei os pontos em que ele subvertia. Um que tá bem fresco na cabeça é a forma mesmo como o Kylo Ren mata o Snoke, né? É uma forma bem súbita e bem inesperada. Mas essa, por exemplo, essa eu achei muito interessante, porque os vaidosos, as pessoas cheias de si, os vilões mesmo da vida real, eles acabam morrendo por conta do próprio orgulho. E no caso foi o que aconteceu lá, simplesmente deu um toque de um desenlace realista para aquela situação. Disso eu achei legal. Outra coisa que eu achei interessante dizer que a família da Rey era simplesmente de gente comum, não tinha nada que uma grande ascendência e tal, aí coisa que foi completamente desfeita no filme seguinte, né, que aí depois ficou revelada que ela é descendente do Palpatine, né, aquela desculpa terrível que acabou se seguindo. Então algumas coisas eu achei interessantes, que justamente parece para dar um toque de mundo real, para dizer que as coisas não precisam ser grandiosas como de uma grande linhagem e tal, mas certas coisas aí o resto foi muito broxante, sim, justamente o que precisava dar conta dos mistérios que o J.J. Abrams havia colocado no filme anterior. E aí entra o negócio que a gente falou, como é que o cara coloca, ou como é que permitem que o cidadão coloque mistérios na franquia e não fala assim, então como é que você está imaginando que esse mistério se resolva? Que aparentemente foi isso que foi combinado, ou aliás, que deixou de ser combinado com a história. E aí é que eu gostaria de entrar na seara dos rumos dramáticos para a franquia, porque tem coisa aí que já tão infantilizando a coisa, galera. Tão infantilizando demais, assim. Tá certo que é uma série, sempre foi, de fantasia, né? Fantasia científica, não é exatamente de ficção científica, como alguns estudiosos do gênero preferem qualificar, mas, por exemplo, do motivo pelo qual Luke Skywalker resolveu se isolar do universo. O que vocês acharam disso, minha gente? O que vocês foram? Porque depois eu quero puxar um fio. É uma coisa que, assim, que divide muita opinião, até porque o Luke, ele é conhecido, assim, pelo menos pela maior parte da galera, como aquele herói que, apesar de falhar, ele tá sempre indo atrás, correndo atrás dos seus amigos. E como a gente lembra do Luke lá, por exemplo, do episódio 5,
quando ele tá treinando lá em Dagobah, ele sente que os seus amigos estão em perigo lá em Bespin, lá na Cidade das Nuvens. Ele corre atrás, vai lá, ele luta com o Darth Vader, falha, apesar da famosa revelação lá do Darth Vader, lá, que é o pai dele. Ele fracassa miseravelmente, perde a mão. E depois de tudo aquilo, e o Han Solo ter sido capturado, você não vê ele como, vamos dizer, uma pessoa resignada, como se estivesse com pouca esperança. No episódio 7 pro 8, quando a gente não sabe ainda direito por que o Luke se retirou, você fica pensando, deve ter sido algo muito trágico mesmo, tipo, acabou com a moral dele, tipo, acabar com a esperança da galáxia se ver livre do mal. Mas aí quando no episódio 8 ele é revelado que por uma ideia errada dele de que o filho do Han Solo, que é o vilão que me escapou o nome por incrível que pareça, Kylo Ren. Que é Kylo Ren. Quando ele pensou erroneamente que o Kylo Ren ia ser um Darkseid, porque ele tinha lá o sangue do pai e poderia seguir os passos do Darth Vader, ele foi lá e pensou matar no último segundo desistiu. Só que aí quando o Kylo Ren viu o Luke lá com a espada erguida, ele simplesmente se assustou, se escapou de lá e parece que matou todos os alunos Jedi dele lá e fugiu. E assim começou o caminho do lado negro. E você pensando no histórico de Luke Skywalker, de que ele fracassa, cai no chão, mas se levanta para continuar a luta no dia seguinte, que ele tentaria dar um jeito de consertar esse problema. Tipo, vou vir com meus amigos, falar o que aconteceu para poder ver se consegue resolver esse negócio, encarar lá o Han Solo, falar que o seu filho ficou assustado e terminou virando um Sith, vamos dizer. Só que não, em vez de ele tentar encarar os problemas de frente, parece que ele resolve fugir delas. Mais ou menos como o Yoda fez, só que no caso do Yoda ele fez aquilo porque não tinha escolha. A galáxia estava sendo tomada pelo Império e não tinha muito o que fazer a não ser se retirar. Ali não era o caso, ali já era um período depois que o Império já tinha sido derrotado, então não tinha uma desculpa muito boa, tipo, eu tenho que me esconder aqui, senão o Império vai terminar me encontrando e me matando. Não, ele podia encarar aquele problema, dar um jeito de tentar correr atrás do Kylo Ren, só que não, ele resolveu se retirar. Tudo bem, tem os motivos lá que ele mostra que os ensinamentos Jedi são ultrapassados, de que o Jedi tem que segurar assim, tá sempre segurando a emoção, não pode se entregar aos instintos básicos, tem que toda a raiva que ele sente tem que ficar reprimido. Ele percebe que esses ensinamentos eram meio, vamos dizer, não combinavam com os conflitos que ele estava tendo com os ensinamentos Jedi. Então somou essa tragédia com esse desafio que ele tá tendo com os ensinamentos Jedi e foi lá pro planeta lá que era o retiro dele. E ele basicamente passou quase 25, acho que uns 25 anos, vamos dizer, não os 30, porque quem viu a série do Mandalorian, você vê que o Luke passou alguns anos sim construindo o templo Jedi dele. Então se a gente esperar ver mais umas temporadas de Mandalorian, acho que a gente vai ver o que o Luke fez um pouco antes do famoso evento que terminou fazendo o Kylo Ren se rebelar contra o Luke. Mas parece que o que ele estava construindo, que a gente vê no Mandalorian, ele não... É condizente mesmo com o caminho que aparece do Luke no Mandalorian e no livro de Boba Fett. Ele tá condizente com os eventos da nova trilogia, né? O grande problema é que nenhum desses caminhos é condizente com o Luke da trilogia clássica. Até antes do momento do Kylo Ren ter virado do lado negro, parecia que ele até está sendo o Luke que a gente conhece. Ele tá fazendo o Templo Jedi, ele ainda vai fazer a academia, fazer os primeiros Padawans. Eu não sei se a série vai por esse caminho, até porque a série do Mandalorian, né, do Luke. Mas seria interessante a gente tentar ver de alguma forma como é que o Luke construiu a academia para poder ver até quanto de influência teve os jogos da série Dark Force, que a gente vê no jogo como é que o Luke fez a academia, para poder ver como é que eles vão conectar esse buraco dos 25 anos que teve do episódio 6 pro episódio 7 e 8, porque é muito estranho ele simplesmente se retirar por causa de uma tragédia. Não é a primeira tragédia que ele passou e nem a última. Ele perdeu os tios dele, ele perdeu o Han Solo lá por um ano, né, nas mãos do Jabba lá. Então o Luke não é alheio a
a um evento catastrófico na vida dele a ponto de ter que fazer um retiro. Pode até ser uma coisa de Jedi, talvez, esse negócio de se retirar quando tem uma grande tragédia, Só que, como eu falei, tanto o Yoda como o Obi-Wan, quando fizeram aquele retiro dele, o exílio, eles tinham um motivo. O universo, a galáxia estava tomada pelo Império e não tinham como simplesmente ficar andando por aí. Eles tinham que se esconder. Só que aqui o contexto é diferente. O Império já estava derrotado. Então esse retiro não faz sentido. O seu Lima pegou muitos pontos que o negócio fraqueja. Vamos ver se a gente detalha já, pontos por pontos. Mas, Thiago, que você tem algo a acrescentar aqui na exposição do seu Lima? Então, o que eu tenho para acrescentar é que sobrou para as séries fazer esse serviço que os filmes não conseguiram. Porque, assim, quem viu as séries, principalmente a última, né, o livro do Boba Fett, tá percebendo um esforço da Disney em meio que tampar esse buraco que tem entre o episódio 6 e o episódio 7. Porque, já tinha aparecido o Luke na última temporada do Mandaloriano, lá no finalzinho aparece o Luke. Aí botaram o Luke no livro de Boba Fett. E o Luke, como o fã quer ver o Luke, quer esse Luke esperançoso, esse Luke que não desiste nunca, não o Luke renegado que aparece no episódio 8. Quer dizer, já é uma tentativa da Disney meio que de não fazer, como é que fala, um retcon da trilogia sequel, não apagar de vez a trilogia sequel, mas assim, né, dá aquilo que o fã queria ver, só que assim, de uma forma melhor trabalhada, com roteiro melhorzinho. Tanto é que no livro do Boba Fett, além de resgatarem o Boba Fett, que é um personagem que mal aparece, já morre na trilogia clássica, né? Ele aparece no Holiday Special, é sempre bom deixar isso bem claro. A primeira aparição dele é no Holiday Special, aí ele aparece brevemente no episódio 5 para ser engolido no episódio 6 de uma forma muito besta, inclusive. Aí já retornaram com o Boba Fett, pegaram o personagem lá da animação lá dos clones, lá o Cad Bane, já colocaram no livro do Boba Fett. Quer dizer, eles estão fazendo com as séries tudo que eles poderiam ter feito nos filmes e não fizeram. Vamos ver como que vai ser agora com a série do Obi-Wan, que tá para estrear logo. O que eles vão fazer? Me parece muito que a intenção, assim, me parece não, é um pouco a intenção deles, porque assim, se pegar histórias de bastidores da Disney e tudo mais, parece que o Jon Favreau, o sucesso das séries de TV, que o Jon Favreau ele conseguiu fazer o que queria nas séries, primeiro no Mandalorian, depois no livro do Boba Fett, meio um pouco porque a Disney não estava dando muita importância para as séries. Quer dizer, deixa ele fazer o que ele quiser, com liberdade e tal, porque, né, a gente vai tentar conduzir por aqui. E aí, a partir do momento que começou a fazer sucesso com o Mandalorian, aí que começaram a ficar mais de olho no trabalho dele, no trabalho de TV da Disney Plus. Aí começou a se investir mais pesado nas séries de TV, porque o foco, quando a Disney comprou a Lucasfilm, era nos filmes que não deram muito retorno para a Disney. Aí, como não deram muito retorno para a Disney e viram que as séries começaram a dar esse retorno que eles queriam, é que começou a se dar atenção para a série. Tanto é que você não ouve mais falar de esses lançamentos, apesar que eu não vi a última lista da Kathleen Kennedy, acho que o seu Lima que viu, o seu Lima pode falar melhor. Eu tenho quase certeza que o investimento é muito maior em séries de TV e animação do que em filmes propriamente ditos. Creio eu. As séries, principalmente, você nota que a qualidade, ainda mais hoje em dia, tá tamanha o investimento no melhorar os efeitos especiais que você nem pode dizer mais que é uma série de TV, porque os efeitos especiais estão nível tão avançado que basicamente cada episódio é como se fosse um pequeno filme, tipo 40 minutos. Vira um filmão de 8 horas, na verdade, se eu parar pra pensar. Por aí, tipo, vou lá ver um Star Wars rapidinho lá. Tem um episódio lá que o Mandaloriano vai pra um planeta lá cheio de monstro triangular. Caramba, não é nada diferente do que você veria num filme de grande orçamento. Eu não vejo literalmente diferença alguma de uma série da Disney ou Netflix da vida para um filme de hoje. Então,
eu acho que tem muito potencial a série conseguir, vamos dizer, tapar o buraco ou então pelo menos expandir o universo que a gente conhece. E acho que isso, pelo menos na parte do Mandaloriano, acho que estão fazendo bem. Virou tipo a trilogia Senhor dos Anéis, só que dividido em 8 episódios em vez de dividido em 3 filmes, praticamente dito. Então, a percepção pessoal que eu tive, comemorei quando veio a notícia de que a Disney comprou a Lucasfilm, porque não que eu fosse tão viciadinho assim em Star Wars, eu curtia muito, quando era guri, adolescente, eu curtia muito Star Trek, Star Wars, era mais consumidor de Star Trek, mas Star Wars era aquela coisa meio escassa. O pessoal que tem mais aqui a nossa idade, chegando nos 40, vai lembrar como nos anos 90 era um troço bem perdido, você de vez em quando conseguia alguma coisa importada para ler, tudo, era um negócio que era bem em conta-gotas. Então, né, tinha o RPG, tinha alguns games, né, o Rogue Squadron, tinha o Shadows of the Empire, essas coisas de universo expandido que vinham aqui suprir nosso interesse por esse universo que é tão fascinante. Mas aí quando veio eu comemorei, porque aí já veio a notícia de que teria uma nova trilogia com o elenco original, né? Então, puxa, vamos lá, quem sabe com toda essa estrutura, o cuidado que a Disney tem, né? Afinal de contas, poxa, a produtora de filmes que deu coisas extremamente bem acabadas do ponto de vista artístico, como Mary Poppins, como Peter Pan, como tantas coisas aí que marcaram a história do cinema mundial. E aí quando entrou o primeiro filme lá, o Despertar da Força, já tivemos algumas coisas assim, como por exemplo, o Trooper cromado. Meu Deus, quem será esse Trooper cromado? Aí o Trooper cromado, corrija-me se eu estiver enganado, não dá um tiro o filme inteiro. É a Capitã Phasma que você tá falando? A Capitã Phasma, exatamente. Não dá uma porcaria de um tiro. É pior do que o Frota na Rota do Brilho. É pior, assim, ela tomou uma porrada pelas costas quando o pessoal lá se filtrou lá no planeta. Isso, ela é dominada e faz lá o acesso que eles precisam, então dali a pouco ela sai do filme. Aí eu falei, porra, o negócio tem um visual do caramba, eu já percebi, eu vou ter que comprar o livro para saber mais a respeito dessa personagem que é tão interessante, com um visual tão maneiro. E de fato parece, no livro eu ouvi falar que é ótima, e ela como vilã de game também tá perfeita, mas no The Force Awakens aí, no Last Jedi, umas porcarias de presença, péssima. Eu até me pergunto se não foi uma espécie de piada interna lá da produção pra fazer tipo um Boba Fett da nova trilogia que aparece pouco e termina eu ia fazer essa comparação. Então foi assim, quando eu vi isso, pelo menos já no episódio 7, eu falei, foi para isso que a Disney comprou a Lucasfilm, a mina de ouro é o universo expandido, então era isso daí, aparecia um personagem que só apareceu agora, vamos fazer aqui a prévia dele, como que era, porque existia especulação, gente, até assim, de personagem que aparecia em uma cena. Eu me lembro de quando apareceu o episódio 1, não foi aquela unanimidade, né? Foi aquela coisa bem criticada, a gente ainda não tinha fóruns de internet, mas eu me lembro de haver especulação de que uma determinada personagem que aparecia em um único quadro durante a corrida de pods poderia ser uma caçadora de Jedis que daria trabalho pro Obi-Wan Kenobi e pro Anakin Skywalker no filme seguinte, coisa que não aconteceu, né? E aí tinha gente já fazendo cosplay, então aí a Disney, o ratão olhou aquilo lá e falou, eu vou fazer muito dinheiro com isso, e aí então foi lá e tentou e fez, né? Deve ter feito aí alguma grana com a Capitã Phasma, então ali foi pra isso. Eu falei, não, a Disney comprou a Lucasfilm para explorar todos esses tentáculos aí com personagens nos últimos Jedi. Tentou fazer isso lá com a Laura Dern, né? A Holdo, a personagem que todo mundo detesta. Enfim, que deveria ter sido Almirante Akiba no papel dela, mas tudo bem. Sim, não, você vê que assim, já começou a duvidar mesmo da inteligência do espectador, independente do cara ser fã de longa data, tal, é uma pessoa que vem do nada, é detestável desde o início, e você é obrigado a gostar porque depois faz um sacrifício, com uma jogada lá que, como disse um master aí que o Thiago e eu acompanhávamos, mas agora o sujeito encerrou as atividades também, depois até de um tempo não sendo muito feliz na evolução das críticas dele,
Mas se dava pra fazer aquilo lá de entrar na velocidade da luz e derrotar uma armada inteira que está atrás de si, por que não fizeram isso com a Estrela da Morte? Então, aí você vê que assim, já tá ferrando com a inteligência do fanzola aqui, né, que tá tão, puxa, eu só queria ter um pouquinho de dar alegria pro meu povo, né, tal. Bom, aí a Disney andou errando a mão, aí num monte de coisa, nos seus produtos principais, já a partir dos últimos Jedi, e depois com a Ascensão Skywalker nem se fala. Mas aí percebeu que rebootar seria impossível. A Carrie Fisher morreu, né? Enfim, uma perda triste. O personagem dela já estava vagando, zumbificada, enfim, triste. Mas aí com as séries do Jon Favreau, eles perceberam, não, acho que aqui quem sabe a gente consegue dar uma sustentação dramática para todo o destino, toda a amargura que o Luke Skywalker vai acabar vivendo nessa trilogia nova, que a gente não teve o cuidado de pensar com mais critério. E aí eu vou dizer, gente, que apesar de ter curtido pra caramba Mandalorian e o livro do Boba Fett naquelas, né, que uma série com várias coisas para se criticar e tal, a parte do Luke vai continuar sendo mal sustentada daqui por diante, por tudo aquilo que o Ariel já contou, que não é da personalidade dele. Ele é um cara que realmente vai pelos deuses do universo de Star Wars, falando numa coisa bem mitológica. Era o cara que queria trazer equilíbrio para a força, então ele é motivado, então se ele não é capaz, então ele motiva os outros, aí de repente ele pega um percalçozinho, já chega e cai fora do jogo. Não, isso daqui não é para mim. Derrotei um império, mas não sou capaz de resolver uma questão em família. Mas a série está mostrando, sim, um caminho de o que ele está percorrendo para se tornar esse tipo amargurado. E aqui no livro de Boba Fett acabou revelando isso, quando o primeiro aluno que ele tem é o Baby Yoda, é o Grogu. Aí ele pega e bota lá na frente do Grogu, você vai ter que fazer uma escolha. Ou você estuda pra cacete pra virar Jedi, ou você esquece o Jedi e vira uma pessoa comum, com amizades, com laços de afeto, com pessoas que você gosta à sua volta. E aí, vou dar spoiler, não tem problema nenhum, o Grogu resolve ser uma pessoa normal, ter família, ter amigos, larga esse negócio de ser Jedi. E aí o que todo mundo já está explicando, que simplesmente o Luke Skywalker está retomando aqueles códigos Jedi antigos nessa reestruturação da Ordem Jedi, que foi o que acabou destruindo a Ordem Jedi, foi o que acabou minando por dentro a Ordem Jedi, os Cavaleiros Jedi, que aí o Anakin Skywalker era cada vez mais desamparado, cada vez mais desassistido dentro das coisas que ele se preocupava por causa da rigidez moral, por causa de todo o celibato que a Ordem Jedi pedia. E tem um detalhe, gente, de verdade, claro que esse celibato Jedi foi uma coisa que o George Lucas criou depois da trilogia clássica. Foi uma forma que ele encontrou lá para explicar como que devia ser estruturado, para ensejar lá um conflito para Anakin se desgostar com tudo e passar para um outro lado, onde dentro das circunstâncias ele encontrava mais potencial, né? Encontrava mais campo para ele explorar o potencial dele, que foi o lado escuro da força, o lado sombrio, aliás. Mas enfim, o Luke Skywalker voltando com a rigidez do antigo código Jedi, coisa que não havia dado certo antes. E, galera, cadê os fantasmas da força para indicarem o caminho para ele? Afinal de contas, os fantasmas da força do Obi-Wan foi lá para falar como que ele devia derrotar o Império, como ele devia enfrentar o pai dele. Aí o pai dele morreu redimido e o pai dele virou um fantasma da força. E nem para falar assim, então, filhão, sabe por que eu me revoltei? Porque os caras não me davam espaço, velho. Eu simplesmente queria estar lá com a tua mãe, numa boa. Também queria ser Cavaleiro Jedi. Os caras não me deixavam, gente. Não me deixavam. Não faz isso, meu filho. Não faz isso. Respeita os sentimentos dos seus amigos, dos seus discípulos. Não vai ter fantasma da força, minha gente, para acompanhar essa Ordem Jedi do Luke Skywalker, sendo que ela tava lá quando devia derrotar o Império. Então, minha gente, eu tô achando que já tá furadão, não tem como sustentar esse encaminhamento do que já acabou sendo estabelecido na nova trilogia.
Mas, bacharéis, o que vocês têm a acrescentar ou vocês discordam veementemente aqui das minhas colocações? Você falou sobre os Jedi ter que desistir de ficar com os amigos, mas eu acho que é mais comparável a situação que você queria dizer, comparando a vida real, a uma pessoa que vai estudar no exterior, tem que ficar tipo 3, 4 anos para depois voltar. Isso para uma pessoa que não está acostumada a fazer isso, realmente é muito difícil. Acho que é mais para a questão do celibato que queria dizer, até porque o próprio Obi-Wan tinha grandes amizades, não sei se você lembra no episódio 2, quando ele tá investigando lá a tentativa de assassinato da Amidala lá, ele entra no bar e tem um alienígena amigaço lá do Obi-Wan com 4 braços, ele fala, basicamente, meu grande amigo. Então, o que eu acho que... Seria laços de afeto mais estreitos, né? Mais assim, de você nutrir uma afeição mais intensa, não interessa se por alguém que você vai se casar ou simplesmente você tem uma amizade, mas é isso que os Jedi, o código Jedi antigo não preservava, e que o Luke nessa nova ele tá buscando retomar esse tipo de coisa que de verdade, desculpa te cortar, Ariel, se eu não estender, que de verdade foi o que garantiu a vitória dele sobre o Império. Sim, o que eu quero dizer que você tem que vai ter que fazer estudo da sei lá quantos anos, no caso dos Jedi tem que ficar muitos anos mesmo para poder sequer virar um Padawan. Aí depois você tem mais sei lá quanto tempo pra virar Cavaleiro Jedi e depois Mestre. Não é que você é proibido de ter relação de amizade, mas você acha que não pode casar, tipo padre da Idade Média. Só que você basicamente acorda e vive só pra treinar, fazer missãozinha assim, como um mantedor da paz. Esse que era o trabalho que os Jedi terminaram tendo. Então, quando o Anakin se vê nessa situação lá, que ele tem que proteger lá a Padmé, vira guarda-costas dela, termina se gostando naquela novelinha que até antes do episódio 7, 8 e 9 existir, pra mim o episódio 2 era o piorzinho do grupo, mas sem achar ruim, por causa dessa novelinha mexicana que o Jorge Lucas escreveu, que fez da maneira mais chata. Aí que tu começa a entender porque que o Anakin passou a não gostar muito dessa ideia de ter que ficar seguindo os passos Jedi à risca, tanto que ele namorava escondida, engravidou, e no episódio 3 ela tá tendo que encontrar a Padmé escondida que tá grávida lá no cantinho, depois faz a missão lá pra resgatar o Palpatine. Então o Anakin deveria ter chegado, o fantasma do Anakin chegado na cabeça do Luke lá, depois que perdeu o Kylo Ren pelo erro dele, e falar, isso é que acontece quando você segue muito à risca as normas do Cavaleiro Jedi, você termina suprimindo as emoções a um certo ponto que termina criando uma ruptura que pode terminar numa tragédia, que foi o que aconteceu com o Luke. Por uma neura da cabeça dele, acreditando que o Kylo Ren ia ser um Darth Vader 2, e não ia acontecer isso, e terminou que paradoxalmente terminou virando por culpa dele, e ele não sabemos se tem algum plano no universo expandido de explicar o caminho que o Luke vai tomar para chegar a esse retiro que acontece no episódio 7 e 8, naquele planeta lá dos Porgs, que eu não consigo lembrar o nome nem a cacete. Tem que ter uma maneira de explicar esse retiro súbito, porque já teve no mínimo 2 tragédias que eu posso lembrar do Luke, que eu já falei, que fizeram o Luke fortalecer a vontade dele de querer continuar com os rebeldes, que é a morte dos tios e a prisão lá do Han Solo. Ele não é alheio à tragédia, ele sabe que precisa se empenhar para conseguir superar os desafios, senão o mal ganha, o Império ganha, o Palpatine ganha. Então foi até muito bom você fazer essas colocações aí, Felipe, porque isso só deixa bem na cara dura que teve vamos dizer, um atrito entre roteiristas sobre o que fazer com o personagem Luke entre o episódio 7 e 8. Tanto que até os roteiristas mudam do episódio 7 pro 8, não é verdade? Tiago, você que manja até de alguns nomes do casting aí, do staff de produção, teve isso também, além do próprio diretor e o roteirista foi alterado? O que aconteceu é que, assim, o primeiro da trilogia sequel, quem assina o roteiro é se não me engano, senão vou até me contradizer, porque eu falei uma coisa no Pimenta Nerd falar outra agora. Se não me engano, no episódio 7, quem roteiriza, além do próprio J.J. Abrams, é uma pessoa que trabalhou na trilogia clássica, que é o Lawrence Kasdan, que foi diretor de outros filmes fora da trilogia Star Wars, foi diretor de
Corpos Ardentes e tal. É um puta diretor e roteirista de Hollywood. Tá aqui, eu tô conferindo aqui na Wikipedia. Realmente, roteiro J.J. Abrams com colaboração do Lawrence Kasdan. O episódio seguinte, que é o The Last Jedi, se não me engano, foi só o Rian Johnson que escreveu. Além de dirigir, ele assinou o roteiro sozinho. O J.J. Abrams, ele tá como produtor executivo, mas ao que me parece ele não apitou nada no filme. O Rian Johnson teve liberdade criativa até demais. E o episódio seguinte, que é o último, deixa eu ver quem assinou aqui o roteiro, é roteiro do J.J. Abrams, que assumiu de novo a direção, e do Chris Terrio. Era para ser um outro diretor, era para ser o Colin Trevorrow, que era o diretor do Jurassic World, só que eu não lembro que treta que deu, que ele acabou caindo fora. Aí assina o Chris Terrio e o J.J. Abrams. Quer dizer, o episódio 7 e 9 teve mais ou menos o mesmo roteirista, também foi o mesmo diretor, mas teve esse ato, que foi o Rian Johnson que escreveu e dirigiu o episódio 8. Chris Terrio, ele é acreditado por Batman vs Superman e Liga da Justiça. Foi até uma coisa que o pessoal criticou. Justo o quê, né? Duas porcarias foi roteirizar o episódio 9, aí deu no que deu. Mas assim, já é um negócio que eu tinha comentado com vocês, eu vou abrir aqui para o público, que é essa questão da trilogia nova. Ela cai muito num caso que até foi discutido num canal do YouTube, que é o canal do Rob Ager, Rob com B mudo, A-G-E-R, que o título do filme dele traduzindo em português, 26 razões porque filmes pós-millennial são tão ruins. Why new movies are awful. Que tem várias razões, né? 26 razões, porque os filmes feitos no novo milênio são ruins. E assim, uma razão que não é exatamente assim desse modo que ele fala, mas é algo parecido, que assim, os filmes mais antigos, mesmo quando eles eram inseridos dentro de uma trilogia, eles funcionavam sozinhos. Você poderia, inclusive se você assistia o filme na TV, a TV passava em ordem aleatória. Tipo, por exemplo, você ia acompanhar a franquia Rock, às vezes você acabava vendo o primeiro 4 para depois ver o 3, depois ver o 5, né? Era a ordem que passava na TV. E você conseguia compreender a história porque os filmes funcionavam bem sozinhos. Depois, nessa virada de milênio, os filmes começaram a ficar muito dependentes uns dos outros, dependente do filme anterior da trilogia. E aí o segundo filme ele fica muito aberto, porque o terceiro filme vai resolver isso que ficou em aberto. Então, assim, isso complica um pouco a experiência de você assistir o filme, porque o filme ele tem que se resolver por ele só. Você não teria que, em tese, ter que ler o livro para entender o filme, ter esse conhecimento prévio para entender o filme. O filme teria que caminhar pelas próprias pernas, se resolver nele mesmo. E assim, cada vez menos você tem isso, até por conta das franquias, das trilogias, das adaptações de HQ, adaptação de livro. Os filmes ficam muito dependentes ou da trilogia, franquia que eles estão inseridos, ou dentro até de um universo maior. E isso acaba estragando um pouco a experiência do espectador. Até o pessoal brinca que é uma brincadeira que o pessoal faz com a Marvel, mas serve para Star Wars também, que virou esquema de pirâmide. Agora, para você assistir o filme, você tem que assistir trocentos outros filmes para entender o que acontece nesse filme que você está vendo. Isso que vocês estavam discutindo anteriormente se encaixa um pouco nisso, porque você vai ter que fazer um monte de coisas, vai pegar todas as séries que estão vindo para tentar explicar uma situação que aconteceu num filme que foi rodado há mais de 5 anos. Quer dizer, para explicar esse buraco que tem entre o episódio 6 e o episódio 7, você vai ter que pegar um monte de séries para construir toda essa narrativa para fechar esses espaços que estão abertos. E assim, é complicado isso, porque os filmes teriam que funcionar sozinhos, sem precisar de tanta amarra para pegar a ponta solta. Ainda mais quando você contrata alguém que nem o J.J. Abrams, que adora deixar essas pontas soltas, aí é que o negócio complica mesmo. Porque você fica dependente de todo esse filme, o livro, o universo expandido para poder explicar uma coisa. Aí que complica.
eu não me lembro quando, eu me lembro que foi em alguma live comemorativa, que até os distintos bacharéis participaram e tal, que eu devo ter comentado isso, de que, eu não me lembro onde que eu ouvi, mas faz todo sentido, porque é uma coisa tão maciça que você fala, realmente isso deixou de virar meio que uma estratégia para virar uma necessidade. Que nos grandes estúdios, as coisas, pelo menos os blockbusters, eles não se pagam apenas com os filmes, a coisa tem que vender brinquedo, tem que virar franquia mesmo, virar McLanche feliz, tem que virar tudo, sabe? Virar sticker de WhatsApp, todo e qualquer tipo de venda para a coisa conseguir se capitalizar e continuar. Então por isso que aí começou a virar essa coisa. E aí acaba dando um problema, acaba criando uma própria armadilha, que no final das contas é que a gente tá dando essa destrinchada e já tá percebendo falha, porque não dá para fazer uma coisa tão concatenada assim, com uma qualidade de texto, de concepção, de roteiro, que seja tão regular em todos os produtos. E aí acaba dando esse esquema de pirâmide, por isso que até, né, já tava, quando a Disney comprou aí a Lucasfilm, já tava a Marvel rodando, né, velejando nesse oceano num momento ótimo, né, foi em 2013 que eles compraram a Lucasfilm, tava perfeito, tava todo mundo adorando, amando de paixão a Marvel, e aí então vamos fazer mais uma Marvel, afinal de contas tem um universo expandido, o George Lucas não explorava muito esse universo expandido, tinha linha de livro, tinha linha de games, linha de HQs, que a coisa se interconectava, mas não ia para uma coisa tão em larga escala. Talvez, aí a gente pode, a título de curiosidade, só explicar um único projeto do universo expandido antigo, que foi mesmo pensado uma coisa de mais larga escala, era o tal que eu já mencionei, o Shadows of the Empire, lá, que é o Sombras do Império. Chegou a ser lançado o livro no Brasil, mas ele foi pensado para ser um livro, para ser HQ, teve até trilha sonora, como se fosse um filme, teve linha de boneco, teve o game do Nintendo 64, que também eu me diverti pra caramba jogando aquele game, era bem legal, super de um climão muito interessante, muito imersivo do universo de Star Wars. Se passa entre os episódios 5 e 6, entre o Império Contra-Ataca e o Retorno de Jedi. Até uma das questões da história é o Luke querendo, ele maquinando, ele confabulando lá junto com a Princesa Leia e o Chewbacca, como eles iriam, e o Lando Calrissian, inclusive, como que eles iriam resgatar o Han Solo lá do Jabba, né? E até tem o Lando Calrissian, que no Império Contra-Ataca termina como traidor no episódio seguinte, no filme seguinte, ele volta, né, como um aliado. Tá até bem explicado no Shadows of the Empire, então foi uma tentativa mais extensa de fazer até um produto multimídia, e foi bem sucedido. E aí Disney foi tentar fazer, claro que não com um único título, mas com vários títulos, e chega nessa coisa que a gente, para quem para e pensa, né, porque deve ter muito bem o nerd mais desesperado, ou o fãzão mais desesperado, tá consumindo de tudo, não tá nem aí, ele é acumulador, então tá faturando tudo, né? Tá consumindo de tudo, não tá pensando muito bem a respeito. Isso tá acontecendo, eu vou dizer aqui para os nossos ouvintes, entre vocês, por causa dessas condições de negócios da indústria do entretenimento atual. E aí que eu vou colocar na baila o seguinte, fazendo um parênteses, que a gente já chegou tudo isso sem nem discutir a tal da Primeira Ordem, que é um Império 2.0, né, porra, outro Império do Mal, caramba, meus caras estão sem ideia, né, brincadeira, mas enfim, isso aí vamos ver se a gente discute em um outro momento. Mas assim, quais as condições em que esses negócios acontecem, que essas pessoas, esses profissionais trabalham? Por quê? Por causa aí do exemplo do que o Thiago colocou do J.J. Abrams, ele tem esse negócio de lançar uns mistérios que, vamos dizer a verdade, são irresistíveis, né? Os mistérios não tem como você coçar a cabeça e querer mais. E tem outra coisa também que o J.J. Abrams faz muito bem, que é homenagear coisas antigas, uma produção antiga. Ele foi lá fazer Star Trek e não sei se tem tantos detratores assim, eu sou um trekker desde da minha adolescência e eu curti a homenagem que ele fez lá nos dois filmes, né, do Star Trek e o seguinte lá que tem o Khan, né, que eles pegaram o Benedict Cumberbatch
com a homenagem que ele fez tanto para a série clássica quanto para o filme mais famoso do elenco clássico, que é o A Ira de Khan. Então, no Despertar da Força, ele fez uma homenagem lá ao Uma Nova Esperança, primeiro filme da trilogia clássica, agradou todo mundo, lançou os mistériozinhos, voltou a agradar, né, todo mundo querendo mais, mas ele não sabe concluir as coisas, ele não sabe entregar. Ele promete coisa pra caramba, mas ele entrega pouco. Aí, minha gente, o que eu quero dizer é o seguinte, que justamente nesse tipo de estrutura corporativa tão burocratizada, enfim, comercial, mercadolóide, essas coisas, acaba dando espaço para trambiqueiros como o J.J. Abrams, sabe? Acaba dando espaço para esse tipo de gente que acaba lançando assim, deixando no ar aquele gostinho, provocando, te deixando querendo mais, mas na hora de fazer entrega o sujeito, então, era isso mesmo, né? Vou ter que fazer de verdade. O que vocês acham, minha gente? Bem, pela parte dessas caixinhas de mistério, como você chama, apesar dele ter um pouco de culpa no cartório, porque tem questão que é colocado e nunca respondido, como por exemplo, que aquela alienígenazinha baixinha lá que encontra a espada do Luke dá na mão da Rey lá, e depois aí fala, pô, como é que tu achou isso aqui? Isso é uma história para outro momento. Passa 2 filmes, nunca vê essa história sendo contada. E também tem o outro momento que lá no próprio episódio 9 diz que o Finn fica umas 2 vezes e fala, Rey, eu tenho algo que eu quero contar pra você. Faz 2 vezes, acho que uma depois da perseguição lá de bike, e acho que outra, logo antes de morrer, ele fala isso pro Paul Dameron, quando eles acham que vão ser executados. E no final, não fala o que é. Então ele tem esses problemas de bota o mistério no filme e não responde. Mas também tem uma parcela de culpa nessa questão que a gente abordou como os roteiros de cada filme são de pessoas diferentes. Teve aquela rixinha, tipo, o mistério sobre quem eram os pais da Rey, que bota no episódio 7, pô, quem são? Aí no episódio 8 fala que não foram ninguém, foram apenas 2 erruelas que venderam ela pra alguém pra conseguir uns trocados pra poder comer e deixar ela abandonar ela lá. E essa foi a conclusão da história, teoricamente. Chega no episódio 9 e aí aplicam pegadinha do malandro. Aí fala que, na verdade, ela é filha do Palpatine. Não quero nem saber quem é a mãe do Palpatine, tô até medo de Neta. Neta, é. Pois é, mas de qualquer maneira, alguém se relacionou com o Palpatine e é isso que eu tenho medo de descobrir. Pensei até idiotamente a Mara Jade, que é a agente secreta lá do Imperador, mas isso é coisa idiotice na minha cabeça. Não, mas depois eu posso até colocar uma coisa retcon, mas depois aí a respeito do Palpatine deixar descendência, mas depois eu coloco isso. Mas diga lá, seu Lima. Mas o que eu quero dizer é que tem alguns mistérios que o próprio J.J. Abrams colocou e não respondeu, também foram atrapalhados por esse problema de roteiro, porque como mudou o roteirista e queria botar sua própria ideia lá desse negócio dos pais da Rey que dizia que abandonaram, só que não. E aí chegou o Luke falando que joga o sabre pra fora, e aí depois diz que estava enganado. Não dá pra colocar tudo numa pessoa só. Tem essa questão de roteirista aí, que fica querendo colocar a ideia e depois fica tentando refutar no filme seguinte. Esse que é o problema que existe na trilogia nova. Você tem que deixar uma pessoa só, ou pelo menos o mesmo grupo, matutando o roteiro até o final, porque vocês podem falar o que quiser lá da trilogia prequela lá do George Lucas, que é até uma coisa que eu acho até meio estranho, porque que falam tão mal assim do episódio 1, que acho que não vem muito ao caso nesse momento, mas pelo menos o George Lucas, quando fez a trilogia da prequela, foi o mesmo roteirista, os 3 filmes, e foram completamente diferentes, com sua história própria, suas próprias situações, com desfechos originais. E na trilogia da sequência, não só teve esse problema dos roteiristas ficarem batendo cabeça um com o outro, como ficaram reaproveitando ideias da trilogia original, como a Estrela da Morte, reaproveitaram parte do episódio 5 e 6 com a cena lá do Imperador, lá vendo a frota rebelde sendo destruída lá, a luta acontecendo lá no trono do Imperador, tentando converter pro lado negro. Eles reaproveitam muitas ideias da trilogia original como se tivesse com medo de inventar algo novo. O George Lucas não teve esse problema de inventar algo novo e se distanciar do que a gente já viu antes. Até porque, pra mim, não sei pros fãs mais loucos aí,
Quando eu quero ver um filme novo de Star Wars, eu quero ver uma coisa diferente, situações, eu não quero ver uma reciclagem. Se bem que, contrariando um pouco vocês que ficaram odiando o episódio 8, eu acho que até foi mais razoável, tem sim seus problemas, eu ainda conseguia me divertir, episódio 7 e 8, mas eu ficava um pouco o pé atrás nesse negócio, pô, até que tá legal os filmes, mas estão reaproveitando muitas ideias desses filmes, tem que fazer uma ideia mais própria. Nos 3 filmes, você vê ideias sendo recicladas. Isso que acho que mais me incomoda depois das incoerências de roteiro. O que vocês acham nesse quesito? Assim, eu não acredito muito nessa coisa de originalidade, aquela coisa do... na natureza nada se cria, tudo se transforma. Mas assim, eu acho que tem que ter um pouco de equilíbrio também. Não tem que saber a hora de você prestar reverência e fazer referência àquilo que foi feito anteriormente, mas pegando isso e a partir disso você ir caminhando com as próprias pernas, de repente até pegando aquele mesmo contexto, mas fazendo uma abordagem diferente. Por exemplo, a gente mete o pau, desce o cacete, Star Wars fala que é tudo... Star Wars na fase Disney. Fala que é tudo uma bosta, que não sei o que é tudo uma merda, mas não fala um pio, nem é o caso de falar, de Rogue One, uma história de Star Wars, porque Rogue One é uma coisa bem feita dentro desse universo Disney. A gente pode falar o que for da trilogia sequel, a gente pode falar o que for do filme solo do Han Solo, mas Rogue One é uma coisinha de nada, é só um trechinho da história da grande franquia Star Wars com 9 episódios, é um pedacinho que fica entre o episódio 3 e o episódio 4, eu gosto de falar que é o Star Wars 33 e 1/3, que assim, ele costura bem os 2 episódios, né? Na verdade, costura mais o final dele com o início do episódio 4, não lembro se tem muita ligação com o episódio 3, faz uma costura boa, só que assim, ao mesmo tempo que ele faz a referência ao episódio 4, porque você tem lá a Carrie Fisher novinha, você tem lá o Peter Cushing, que já morreu faz tempo, mas ele tá lá no filme, você tem Darth Vader e tudo mais, mas você tem uma história nova, vamos dizer assim, embora seja uma história que já foi contada, né, de como foi projetada a Estrela da Morte, tá sendo dado mais foco aos rebeldes em si, a esse grupo rebelde que se sacrifica para poder cumprir a missão de revelar os planos da Estrela da Morte, revelar a planta lá da Estrela da Morte. Assim, é uma perspectiva nova que se dá com relação a coisa que já tinha sido explorada, porque o clima de Rogue One é um pouco diferente do clima dos outros filmes. Não tem tanto o foco na batalha especial, tem o foco na rebelião, você vê lá uns Stormtroopers agindo como se fosse uma tropa de choque da vida real, né, que fica patrulhando lá o planeta e tal. É uma abordagem bem diferente, uma abordagem assim quase de guerrilha, mais um filme de guerrilha e espionagem do que propriamente um filme de batalha espacial. Quer dizer, é possível você fazer uma coisa nova, uma coisa inovadora dentro desse universo de repetição que é Guerra nas Estrelas. A gente pode dizer que foi isso que o Rian Johnson tentou fazer, mas não conseguiu. Se tivessem dado para o Rian Johnson um episódio isolado, assim como foi o Rogue One, em vez dele fazer alguma coisa dentro da franquia Star Wars, alguma coisa dentro das trilogias Star Wars, não, você vai fazer um episódio isolado para costurar esse episódio com esse. Talvez ele teria feito um filme tão celebrado quanto o Rogue One, mas não. Fizeram essa bagunça de cada um faz seu filme e depois a gente junta tudo. Aí foi o grande erro, na verdade. Ainda trazendo o negócio de um olhar sobre o parâmetro corporação mastodôntica por trás da coisa, é por causa do seguinte. Eu vou trazer um dado aqui, eu não sou, apesar de todos os meus reviews e tal, gente, eu ainda sou um crítico bastante limitado, sabe? Bastante limitado. Porque eu não pratico nas coisas mais interessantes, mais virtuosas que eu acabo encontrando, seja em cinema, em série ou HQs e tal, assim, explicar em poucas palavras sobre o que é aquilo, porque aí você tira um grande ensinamento, né? Porque, bom, assim, só para a gente pegar esses casos positivos que a gente trouxe aqui,
O Rogue One, ele deu certo, não só porque ele pegou umas lacunas, não era bem lacunas, é porque lacuna no sentido de que foi dada uma informação, foi por causa de uma única frase que existia lá no episódio 4, né, Uma Nova Esperança, dizendo que o Rogue One, o grupo Rogue One roubou os planos da Estrela da Morte, só isso, fizeram um filme só com isso. E aí, outras lacunas, a equipe da Disney foi lá e falou, então como é que o Império consegue arrumar combustível? Tem os cristais Kyber, então tem uma mina, tem um planeta onde se minera esses cristais. Como é que eles dão conta de gerenciar tantos dados de informação? Tem um planeta que é todo servidor, então deram uma expandida nesse tipo de concepção. Mas no fundo, em poucas palavras, assim, o Rogue One, ele, assim como o episódio 4, ele é um filme sobre esperança, sabe? E de verdade com uma trupe, né? Um time de heróis, todos eles completamente desesperançados. Até o robô, ele é desesperançado. Então tem uma coisa assim, é um filme legal justamente porque é um único conceito que perpassa todos os núcleos desse filme. Tem lá o Saul Guerrera também, que era um personagem que aparece desde as Guerras Clônicas, mas ele sempre radical e sempre em conflito com os heróis de Star Wars. Então até ele desesperançado com a esperança dele, e aí é isso que chega no final lá nas mãos da Princesa Leia, quando ela fala, o que chegou aí pra você? Ela falou, esperança. Então tá assim, tem um conceito que é trabalhado do início ao fim. E aí, Mandalorian, por que Mandalorian é bom? Pra mim ficou bem claro no segmento que o Mandalorian aparece justamente no livro do Boba Fett, que é quando o Baby Yoda volta pro Mando, né? Mandalorian é uma série sobre paternidade. Simplesmente isso, paternidade, porque o Mandalorian, ele cresceu sem pai. Ele encontra um garoto que, apesar de ter, 20 anos, 30 a mais do que ele, não sei quanto, que é da raça lá do Yoda, que vive quase um milênio, mas é um garoto sem pai, e aí ele vira pai para ele. Então ele vira tem essa relação pai e filho, né? Kramer versus Kramer, quase, nas estrelas. Então você tem esse conceito passando por tudo lá, e no segmento deles, aí, quando eles se reencontram no livro do Boba Fett, é um momento super bonito que fica claro, a relação deles é de pai e filho, que era justamente, aí voltando só rapidinho, lá na questão do Luke retomar códigos morais dos Jedi antes. Na verdade é uma coisa triste, né? Poxa, ele querer privar o garoto, porque na verdade ele não poderia mais voltar a rever uma pessoa amada por ele não poderia voltar para o pai adotivo, né? Então assim, né, conceitos de poucas palavras que são trabalhados ao longo daquele drama. E aí na trilogia nova a gente tem o quê? Coisa pra cacete acontecendo o tempo todo, e nem todas assim se conectam no sentido mais filosófico do termo, na concepção. Na vida real é claro que as coisas não são assim, mas aí a gente tá falando da realidade. Na ficção, de verdade, se a coisa for desse jeito, a gente não precisa de ficção, a gente não precisa de uma ficção confusa. De confusa a gente já tem a nossa vida, já tem a realidade. A gente usa a ficção justamente para poder compreender melhor, arrumar parâmetros para compreender melhor a realidade. Então, assim, os 3 filmes, como falou aí seu Lima, eles retomam demais conceitos da trilogia clássica, até mesmo porque eles são confusos, porque os roteiristas estão confusos, os produtores são confusos, e os patrões, minha gente, os patrões da Lucasfilm e da Disney são um bando de confusos. Eles só querem, por causa justamente, tem o objetivo que é o dinheiro, claro, isso daí não vamos negar e nem vamos condenar. Mas a questão é que justamente assim, é gente que está atrás do dinheiro, mas eles não têm um critério, não tem um cuidado, não tem uma inspiração, não tem um arcabouço, uma base, não tem uma motivação atrás desse dinheiro, fica dando esta coisa ultra confusa, colada a cuspe, e que fica, por vezes, até ofendendo a inteligência do nosso querido nerdola tão inocente que só queria ir lá ter alguns minutos de desfrute com os seus amiguinhos. Mas, enfim, minha gente, eu fiz aqui meu desabafo, mas o que vocês acham aí? O que vocês têm mais a acrescentar para chorarmos aqui ao som de algum bolero neste boteco, enquanto a gente desce a última dosezinha de conhaque? Eu ia acrescentar, só pegando esse gancho das decisões corporativas, porque assim, eu vou até dar a fonte de onde eu tô
tô tirando isso, tem um canal, Midnight's Edge, que é um canal gringo, que assim, ele tem um viés, né? Ele é meio anti-lacração, ou como eles dizem lá nos Estados Unidos, anti-woke, mas assim, tem algumas informações que são bem precisas, ele tem algum fundamento no que eles dizem. Tem um vídeo deles, que é sobre o Indiana Jones, explicando por que o Indiana Jones foi adiado para 2023. Quem quiser procure lá na busca lá do YouTube, é Midnight's Edge, Indiana Jones, provavelmente vai chegar nesse vídeo, que ele conta bem a questão corporativa que tem na Disney para chegar nessa coisa do Indiana Jones, mas para explicar muito do que acontece com Star Wars, porque assim, resumindo bastante, tinha um cara que era o CEO da Disney, que era o Bob Iger, que foi na gestão do Bob Iger que começou as compras da Disney. Ele assumiu a Disney em 2005, aí a partir daí a Disney comprou a Pixar, comprou a Marvel, comprou a Lucasfilm e tudo mais, e assim, o Bob Iger, o que foi o grande movimento dele dentro da Disney? Foi de reduzir um pouco a burocracia dentro da Disney e dar mais poder para os criativos. Aí foi aí que o Kevin Feige virou o grande produtor da Marvel, né? O cara que decide tudo lá dentro da Marvel. E a Kathleen Kennedy já estava estabelecida quando o Lucas vendeu a Lucasfilm para a Disney, que a Kathleen Kennedy ia cuidar de tudo dentro da Lucasfilm, porque ele confiava na Kathleen Kennedy, já era produtora, trabalhado com ele no Indiana Jones, a trilogia clássica do Indiana Jones, a produção era dele e da Kathleen Kennedy com o Frank Marshall e o Spielberg, era a produção deles 4. Aí, quando teve a compra, ela foi lá encabeçar a Lucasfilm. Aí tudo bem, só que aí o que aconteceu? Além da trilogia nova e caindo a lucratividade, o primeiro filme rendeu 2 bilhões, eu tô chutando aqui, eu não sei se rendeu tudo isso. Então, o episódio 7, 2 bilhões. O episódio 9 já caiu para 1 e pouquinho. O episódio 9 caiu para 1 menos um tanto. Os bonecos, produtos de merchandising da trilogia nova encalharam nas lojas. E com tudo isso, o Bob Iger também foi perdendo um pouco do poder dele dentro da Disney. E aí que veio a mudança de direção. Saiu ele e entrou o Bob Chapek, que é um cara que cuidava dos parques. Era um cara com uma visão mais comercial, que queria não, acredito que seja o plano dele ainda, diminuir o poder desse pessoal mais criativo e dar mais poder justamente para o pessoal da área comercial e do merchandising, o que bate de frente um pouco com a Kathleen Kennedy e a visão dela, porque a Kathleen Kennedy já entrou poderosa lá na Disney e não quer, né, abdicar desse poder. Publicamente ele nega isso, ele fala que não, que a Kathleen Kennedy e ele estão numa parceria, que tudo mais, que ela não precisa se sentir ameaçada, mas assim, tem um pouco dessa coisa do a gente, tudo bem que vocês querem ser criativos, mas a gente tem que vender um pouquinho também, né? Tem um monte de brinquedo que ficou encalhado dessa nova trilogia, e aí, como é que ficam as coisas? E nessa disputa criativa, porque o Bob Iger ele não saiu da Disney, ele continua lá, e assim, meio que fazendo sombra para esse cara novo que é o Bob Chapek. Então, por conta dessa briguinha de executivos, e teve toda essa mudança de calendário, que o Doutor Estranho, que era para sair antes do filme do Homem-Aranha, saiu depois, aí tiveram que mudar muita coisa do enredo do filme, aí que Indiana Jones, que é também um projeto pessoal da Kathleen Kennedy, porque ela produziu os filmes anteriores, foi postergado lá para 2023, porque começou a vazar coisa de roteiro do Indiana Jones, o pessoal ficou meio assim, vai ter isso no filme, isso não faz sentido, não sei o quê. Apertou um pouco o sinal vermelho e postergaram o filme para 2023, para poder reescrever roteiro, essas coisas, tudo mais. E foi aí que veio o Mandalorian. Como o Mandalorian começou a fazer um pouco de sucesso e salvar um pouco a cara dos produtos da Lucasfilm, da Star Wars, aí que começaram a botar o holofote em cima da série de TV e esquecer um pouco essa parte dos filmes. Tanto é que, ao passo que o Mandalorian fez sucesso, os projetos que a Kathleen Kennedy ia tocar, que o seu Lima deve estar mais a par do negócio do High Republic, que eu acho que não deu muito certo,
e tinha um plano de uma trilogia só do Rian Johnson que esqueceram na gaveta. Ninguém mais falou de trilogia do Rian Johnson, e aí a Kathleen Kennedy viu, opa, o Mandalorian tá dando certo, então começou a dar mais atenção pra TV. E aí, nessa toada que veio outras séries, que veio o livro do Boba Fett, vai vir agora a série do Obi-Wan Kenobi, vai ter acho que alguma coisa da Ahsoka Tano, e por aí vai. Por quê? Pra meio que, né, é um jeito da Kathleen Kennedy dar mais atenção para isso, para ver se ela consegue manter ainda o poder de força frente a grande CEO novo da Disney, né? Porque para não perder espaço. Então também tem muito essa coisa da briga corporativa e da briga pelas vendas, né? Porque criativo por criativo, mas todo mundo quer vender, né? Você fica encalhando boneco de Star Wars, se não vende livro, não vende game, não vende nada, não adianta nada você dar poder pro criativo. O criativo tem que fazer o negócio vender também. Então tem essa coisa também. Dia 27 parece que tá previsto agora a estreia da série do Obi-Wan, se não me engano. O podcast não é publicado tão imediatamente após a gente gravar. Está aqui na terça-feira, dia 17 de maio, que eu vou dar uma editadinha aqui para cortar algumas coisas desnecessárias, mas eu garanto para vocês aqui que a gente não tá escondendo nada durante a edição. Mas tomara que a gente consiga publicar antes da estreia da série. Você tava falando sobre a parte de reciclar ideias do Star Wars, assim, tipo, não tem problema de você reutilizar coisas que a gente já conhece do universo já estabelecido para poder contar a história, desde que seja algo diferente, como o próprio Thiago apontou aí. O Rogue One é um excelente exemplo de como é que é possível você pegar uma realidade que a gente conhece, que é o Império dominando tudo, os rebeldes tendo que fazer guerra de guerrilha para funcionar, contou a dinâmica lá de como é que os rebeldes conseguiu lidar contra o Império, apesar de estar em menor número, e conseguir ganhar uma grande vitória, que é roubar os planos da Estrela da Morte. O problema é se você começa a reciclar demais a história. Tanto que uma das coisas que eu mais quero ver no Star Wars, né, nesse universo da trilogia original, é focar ou só nos soldadinhos normais lá, os clássicos, para poder a gente ver como é que seria a perspectiva da guerra com um soldado comum, ou então ver a perspectiva da guerra só com os pilotos rebeldes. Felizmente, uma dessas ideias que eu gostaria de ver ser representada parece que vai acontecer aqui com o filme o Star Wars Rogue Squadron, que é baseado nos jogos, que é baseado nos gibis que foram escritos nos anos 90. E eu sempre quis ver assim, a perspectiva da guerra só com o soldadinho comum. E esse Rogue Squadron é uma grande oportunidade para mim. Só que até onde eu saiba, esse Rogue Squadron vai ser dirigido pela Patty Jenkins, que é a que dirigiu a Mulher Maravilha, não é? Isso mesmo. Então, Mulher Maravilha 1 e 2. A Patty Jenkins, que ela fez a Mulher Maravilha 1, foi legal, um filme legal. Dirigiu o segundo filme, só que resolveu inventar de botar a mão no roteiro também. Aí o que aconteceu com Mulher Maravilha 2? O filme foi um lixo completo. O meu maior medo é que ela queira botar a mão no roteiro também do Rogue Squadron. Parece que deu umas lidas por aí que foi adiado o Rogue Squadron por conta dessas briguinhas que tá tendo aí nos bastidores que o Thiago acabou de contar. Exatamente isso. Sim, é bom que você confirme assim, porque eu tenho um medo enorme que o Rogue Squadron caia nesse mesmo problema que aconteceu com Mulher Maravilha 2, que a Patty Jenkins queira dirigir e escrever, quando ela deveria só dirigir. E fica aquele recadinho pra Patty Jenkins: é melhor você só dirigir esse filme, porque se você fazer Rogue Squadron um filme porcaria, logo com um dos assuntos que eu mais queria ver ser representado nas telonas, vou te colocar naquela mesma listinha negra que eu coloquei o pessoal que fez a música do jogo Caçado ao Outubro Vermelho. Se vocês viram meus vídeos, sabe o que eu tô falando. Eu odiaria muito alguém sacanear um filme com essa temática, eu odiaria muito. É só basicamente isso. Eu só gostaria de ver uma história com os rebeldes, os soldadinhos rebeldes comuns, sem envolver os Jedi, que é o que o Rogue Squadron parece que vai acontecer. Eu já tinha visto alguma coisa com relação a esse negócio da Patty Jenkins. Você falou, resolvi meio que fazer a apuração em tempo real. Parece que o roteiro do Rogue Squadron não seria da Patty Jenkins, seria de um cara chamado Matthew Robinson. Só que a Patty Jenkins não estava muito satisfeita com o roteiro e estava querendo pôr o dedo dela. Aí, por conta dessas diferenças criativas, o filme foi adiado para 2023. Isso é uma informação
não oficial. O oficial era que, por problemas de agenda, o filme seria adiado, mas o que saiu até na Rolling Stone, e em outras fontes de mídia, inclusive até acho que até no próprio Midnight's Edge, é que esse adiamento foi por conta justamente de diferença criativa entre a Patty Jenkins e o roteirista de Rogue Squadron. Então sim, a Patty Jenkins queria botar o dedo dela no roteiro também, que bem na verdade é uma coisa já própria de diretor, assim. O filme que o roteirista escreve nem sempre é o que o diretor dirige. Tanto é que eu falei lá, deu o exemplo do Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, que pra mim o Sam Raimi melhorou o roteiro que tinha sido escrito na versão que o Sam Raimi dirigiu, ficou bem melhor do que deveria ser o original. Mas aqui no caso do Rogue Squadron, acho que teve o que você tá temendo pode se tornar realidade, porque a Patty Jenkins ela divergiu criativamente com o roteirista do filme. Então... Depois do que eu vi que ela fez com Mulher Maravilha 2, eu acho que ela tem mais que ficar distante mesmo. Não sei se você... Ela se afastou do projeto. Se ela se afastou, poderia até dirigir, né? Só não quero que ela escreva o roteiro, só isso. Então, gente, vamos lá. Fortes emoções nos aguardam. Vamos ver o que vai ser. A gente vai publicar aqui este podcast. Logo já vai ter mais informações, mais dados movimentando esse universo, a franquia de Star Wars, com a estreia de Obi-Wan Kenobi no Disney Plus. Vamos ver o que vai ser. Os trailers estão interessantes, né? Muita pergunta como é que vai movimentar, afinal de contas, né? Em princípio ele ficou lá só muqueado em Tatooine, era só ficar quietinho na dele para não despertar a atenção do Império. Em princípio ele fez isso muito bem, mas o trailer diz que já está indicando que não, que teve altas confusões com esse Jedi do barulho. Mas vamos ver se ele vai conseguir fazer um bom proveito justamente... Até esse momento não vi trailer nenhum. No máximo uma imagem ou outra que termina pipocando nas redes sociais. Até porque eu tô querendo tentar manter o segredo máximo pra mim até o dia da estreia, pra saber como é que vai ser essa dinâmica do filme do Obi-Wan. Porque a única coisa que inventaram de encontro com o Obi-Wan oficialmente foi que Darth Maul caçou ele lá na desenho Rebels. O Darth Maul foi lá, conseguiu encontrar lá o Obi-Wan lá no planeta dele, e teve um duelo que durou 2 segundos lá, e lá ele conseguiu manter o segredo dele lá, da identidade, onde é que o Luke tava. Então a série vai ter que, vamos dizer, rebolar muito pra tentar justificar qualquer coisa que o Obi-Wan possa se arriscar a fazer, ou então alguma ameaça chegue nele, para poder manter o status quo no episódio 4, que parece ser só mais um velhinho eremita que todo mundo acha que é só mais um maluquinho qualquer que mora isolado num morro, na montanha lá. O Seu Lima, nossa, você é muito controlado mesmo. Não que eu seja um rato de trailer, mas estando aí eu assisto. Vi e teve, claro, já conexões que a série está fazendo com o Rebels, que tem lá umas figuras do Império que até então, nem sei se eram conhecidas, mas acho que no universo expandido anterior à compra da Disney não existiam essas figuras, mas elas estão lá na nova série. Mas vamos ver o que vem. Eu acho que eu sei que você tava. O Inquisitor é uma das poucas imagens que pipocou na minha tela. Os Inquisidores, que são uns Jedi malignos, né? E que existia alguma coisa parecida no universo expandido da época pré-Disney, que eram os agentes, a própria Mara Jade aí que o Seu Lima falou, que ela era uma serviçal, uma espiã. É uma agente secreta do Imperador, que é um aprendiz tão secreto que nem o Darth Vader sabia que existia. Isso até onde eu saiba. Que depois virou uma Jedi normal depois que o Imperador morreu. Isso, aí para o ouvinte ter uma ideia a respeito de quanto que mudou-se a respeito da cronologia anterior para a atual. Na cronologia anterior, na pré-venda para Disney, ela chega a se casar com o Luke Skywalker, até mesmo porque foi uma expansão do universo anterior até mesmo aos prequelas, aos episódios 1, 2 e 3, quando existia aquela coisa do celibato Jedi. Então quando escreveram a Mara Jade ainda não tinha o conceito do celibato Jedi, então o Luke Skywalker se casou com ela lá. E aí a Disney resetou isso,
procurou trazer e manter o tal do celibato Jedi, que eu acabei brigando aí, dizer por que o Luke vai fazer isso, sendo que foi uma coisa que não deu certo. Mas aí teve esse conceito aí, esses personagens dos Inquisidores que apareceram em Rebels vão aparecer de novo na série do Obi-Wan Kenobi. Mas, enfim, acho que todos aqui, apesar de tudo que a gente criticou, todos nós estamos muito curiosos e ávidos para ver todo esse conteúdo, para assistir Rogue Squadron, para assistir Ahsoka. E a mensagem final é essa, ouvinte, não é que a gente rejeite, que a gente quer que você rejeite também, mas simplesmente que você aprecie, que você acompanhe com essa cabeça. Você saber que as coisas estão sendo feitas dentro de um contexto profissional, empresarial, que vai trazer limitações, que vai às vezes até impulsionar, trazer potências para essas criações, e aí você vai ter mais parâmetros para você apreciar melhor, aproveitar mais ainda dessa franquia que a gente tanto gosta, este novelão que a gente curte tanto, que é Star Wars, não é, minha gente? A única coisinha que eu penso aí quando a gente tá falando do Star Wars é que a gente não tocou nem em 20% das coisas que a gente queria falar, que a gente nem comentou sobre as diferenças que existem entre os universos expandidos antes da Disney e depois da Disney. A gente nem sequer começou a comentar em detalhes os furos que cada filme tem, ou incoerências que foram tantas que eu cheguei a fazer uma tabela assim, descrevendo cada coisa que eu achei estranha do filme. Não joga fora. São tantos assuntos que a gente tem a tocar, tipo, esse negócio do filme, sobre os jogos que eu joguei pra poder comparar com o universo expandido novo com o antigo, que acho que a gente vai precisar literalmente de uma trilogia de Star Wars de podcast pra poder comentar isso tudo. A gente só raspou, vamos dizer, a superfície do mar de coisas que a gente precisa falar sobre a franquia. E só pra esclarecer, apesar desse clima de pessimismo com o filme do Walt Disney aí, pessoalmente eu só peguei pilha mesmo com o episódio 9. Dos filmes que vieram anteriormente a esse, eu ainda consigo curtir, apesar das ressalvas de roteiro, incoerência. O episódio 9 foi o primeiro filme que eu vi no cinema, saí insatisfeito. Foi o primeiro filme que me fez isso. Até o filme do Han Solo eu não consegui achar vamos dizer, ainda consegui achar bom, apesar de ainda estar, tipo assim, já tá estranhando já a qualidade do filme tá decaindo, mas como era um filme spin-off, ainda deixei passar, mas chegou o episódio 9, achei a ação ruim, achei o roteiro insatisfatório, incompleto, aí eu pensei, pô, tem algo muito errado aí acontecendo, então eu sou um fã bem mais casual, assim, comparado aos fãs malucos que costumam pipocar sobre Star Wars, que costuma ser o estereótipo da internet, o fã que lê tudo, que sei lá o quê. Fora os filmes e as séries oficiais, eu só joguei os jogos. Nunca li um livro ou um gibi de Star Wars. Eu sou, vamos dizer, eu sou um fã mais normal, vamos dizer, dessa franquia. Mais equilibrado também, né? Mas... E não sou tão pessimista assim como os outros dão a entender. Só o episódio 9 mesmo que eu tenho pilha. Não, mas é revoltante. Thiago, diga lá. Então, não, é porque toda hora você tá tocando. A minha cabeça, ela opera de maneiras que nem eu tenho controle. Você fica falando o tempo todo aí de celibato Jedi. Eu tô me lembrando de um vídeo da Galãs Feios, porque o Paulo Cogos, que é famoso aí na internet, né? O símbolo do ANCAP médio, ele foi num bar lá e parece que não deixaram ele entrar no bar porque ele tava sem máscara. Ele começou a dar carteirada de que ele não pode usar máscara, que não sei o que ele tem doença tal, não sei o que. Impediram ele de entrar no bar. Ele começou a fazer vídeo lá na frente do bar, citando boicote e tudo mais. Ele falou que ele não iria nesse bar, um bar lá dos Jardins, só colou no bar porque falaram que ia ter libertárias, que ia ter mulher. Aí ele apareceu e não pôde entrar. Aí a chamada do React na Galãs Feios ele só queria transar. Aí você fica falando esse negócio de celibato Jedi, eu tô me lembrando da história do Anakin, porque a história do Anakin é quase a história de Fogos, porque é um conservador político, né? Porque ele começa a atacar a democracia espacial, né? Começar a ser simpático com a ditadura do Palpatine, e ele só queria transar também. E todo o rolo da trilogia. Então é porque ele não conseguia ter uma intimidade lá com a Amidala. Então, assim, pode dizer que é o Paulo Cogos. Olha que ofensa. Olha que sacanagem. Pra tu ver como o Nacional Broxismo continua perseguindo o podcast.
disso mesmo. Ele só queria transar, o coitado. Aí por conta disso, por não conseguir, é que ele pirou a cabeça. Mas quanto às séries, é aquela coisa da mulher de malandro. O fã de Star Wars, ele apanha, ele vê filme ruim, ele vê episódio 9, que é muito pior que o 8, ele vê Solo, ele vê tudo, mas ele não perde a esperança. Ele tá lá, ele fala que é mal, ele reclama de livro de Boba Fett, mas ele tá lá assistindo e ele vai assistir a série do Obi-Wan Kenobi, que eu vou assistir também. Inclusive, desculpa eu estar fazendo toda hora esse paralelo com a Marvel, porque são franquias que estão dentro do chapéu da Disney. Apesar de todas as ressalvas que eu faço com relação às séries de Star Wars no chapéu da Disney, eu não vi ainda Clone Wars, é uma falha de caráter minha, eu só vi alguns episódios, não concluí, mas assim, eu me diverti mais vendo as séries da franquia Star Wars do que as séries da Marvel. As séries da Marvel eu só vi WandaVision, Loki e abandonei. Agora Star Wars, mesmo com todas as ressalvas, eu vi as 2 temporadas de Mandalorian e vi livro de Boba Fett. Ainda falta eu terminar de ver o Bad Batch e o Clone Wars, mas o que eu vi eu gostei mais do que das séries da Marvel. Nem Cavaleiro da Lua eu vi um episódio e larguei. Então, assim, apesar de todas as ressalvas, eu ainda acho que nessa parte de série de TV, esse lado do chapéu do rato tá indo melhor do que o outro lado lá. Foi curioso que estava citando aí as séries do Star Wars. É impressionante como ninguém lembrou, inclusive eu, tem o Clone Wars, as séries animadas no caso. Tem a série Clone Wars, tem a série Rebels e tem a série que se passa durante a cronologia ou um pouco antes do episódio 7, que é o Star Wars Resistance. Esse foi o primeiro Star Wars que eu conheci que eram ruins. Eu vi os primeiros, acho que 11 ou 12 episódios. Teve apenas um que achei decente, mas logo depois disso que foi ruim, eu vi, cara, que essa série é muito ruim, não dá não. Essa foi a primeira coisa de Star Wars que eu vi achando ruim antes do episódio 9 existir. E eu não sei se alguém chegou a tentar ver essa série. Parece basicamente uma série com garotos, tudo moleque, parece mais trapalhões do que Star Wars. Porque é tudo trapalhão assim, um moleque que teoricamente é um agente. Aí tem uma menina lá que parece que conserta a nave, mas parece série de Nickelodeon, pra falar a verdade, mais do que Star Wars. Parece que fizeram mais pra criança, eu acho. Só que eles ficam tentando botar umas coisas assim dos filmes dentro da continuidade da série. Star Wars Resistance, se eu não me engano, é o nome. Ah, tá. Esse eu não vi. Eu até sugeriria tentar ver só pra ver quão ruim é comparado às outras séries animadas. Porque o Clone Wars disparado é o melhor de todos. É o fã favorito, tanto que quando a Disney resetou tudo, né, ele só manteve os filmes e Clone Wars, né, como parte da cronologia. E agora tem o Bad Batch, que é basicamente a continuação direta do Clone Wars. Isso, o Bad Batch aí que também eu assisti Rebels, eu curti pra caramba. Também eu curti pra caramba, só o finalzinho, né, deu uma caída no final, mas foi muito legal também. Bom, enfim, aí até remete a coisas do universo expandido da era pré-Disney. Mas só pra concluir, aqui falando de coisa ruim, pelo menos pra mim é ruim, que eu até prometi uma coisa a respeito de retcon, e aí, ouvinte, veja lá o nível da coisa, mas assim, pior de tudo é que algum sentido faz, mas é duro de engolir. Bom, todo mundo viu que nas prequelas, no episódio 1, a mãe do Anakin disse que ele simplesmente nasceu, ela não se relacionou com ninguém, né? Ele simplesmente nasceu. E aí o Qui-Gon Jinn e o Obi-Wan Kenobi falaram, nossa, então será que ele é o prometido da força, né? O que ele vai trazer equilíbrio e tal. E aí agora já é canônico, é uma coisa que está aqui na cronologia da Disney, foi explicado numa HQ, que na verdade a mãe do Anakin Skywalker foi fecundada via artifícios da força pelo Palpatine. Por quê? Porque o Palpatine foi discípulo do Darth Plagueis, que, como ele explica lá no episódio 3, o Darth Plagueis conseguiu descobrir segredos da força para gerar vida, se não para ressuscitar mortos, pelo menos para fecundar mulheres. E aí, então, minha gente, isso já é canônico, porque Anakin Skywalker é filho de Palpatine, embora não pela fecundação natural, minha gente. Então, falando de coisa ruim, o pior de tudo, minha gente, é que faz sentido, mas o duro é ter que aceitar.
o livro? Isso tá numa HQ. Tá numa HQ. Então, olha só, minha gente, até isso a gente precisa aturar. Até isso, minha gente. Será que é pedir muito por haver dignidade neste mundo? Imagino que o Jorge Lucas deve pensar vendo o que faz com a história original dele. Olha, Ele não deve pensar muito, pra falar a verdade, não deve pensar muito não, o dinheiro já tá garantido, ele só deve ver e rir. Nossa, meu Deus. Bom, mas assim, ele também pensava muito mesmo. Ele, pegando aqui, pesquisando um pouco da cronologia anterior, do universo expandido, era um negócio que ele realmente não ligava muito, ele só pensava na história principal. E aí ficou meio na mão dos roteiristas da empresa dos livros, do RPG e tal, então ficou até mesmo uma coisa que se conflitava, tanto que era meio difícil para o fã conseguir seguir alguma linha, e até nisso que entrou aquela reportagem que eu mencionei da revista Wizard, de colocar as coisas numa linha do tempo. E aí foi isso, né, que a Disney observou a lacuna, resetou tudo e falou, não, agora a coisa vai ser coerente e tal. Faz sentido, faz todo sentido, e até muito mais gratificante que as coisas sejam equilibradas. Dá uma tristeza de você ter que abrir mão de obras legais como o Rogue Squadron antigo, como o Shadows of the Empire, dessas Mara Jade, que virou uma favorita dos fãs e tal, mas esse foi sacrifício que acabou custando para ter uma nova trilogia, que às vezes a gente vê que talvez não esteja arrumando por um bom caminho, talvez esteja, enfim, esteja altos e baixos. Ao mesmo tempo que, vamos dizer, foi cancelado vamos dizer, as coisas que são consideradas Legends, o universo expandido Legends, ele também serviu para escolher o que eles vão confirmar, porque, por exemplo, eles confirmaram uma coisa dos jogos que tinha, que era o caça experimental chamado TIE Defender, que tá na série Rebels, que é um caça do Império que tem escudo, é ultra rápido, é cheio de combate, e tá lá, coisa do jogo eu vi numa série, coisa que eu nunca imaginei que ia ver. Então, quando jogar pro Legend as coisas que a gente curte, não necessariamente significa que a gente nunca mais vai poder ver eles nas telas. Eles apenas estão dizendo, a gente vai escolher o que vai ser usado ou não. Então pode ser que alguma coisa que você goste que esteja lá, tipo, por exemplo, o pessoal tá torcendo muito para que tenha o famoso Caio Katarn dos videogames, que foi o único Jedi que se auto-treinou para virar Jedi, que fundou depois a academia junto com o Luke, isso no Legend. Pode ser que esse personagem volte, mas não da maneira que a gente conhece. Então é bom deixar isso bem claro, que estar no Legend não significa que nunca mais vai aparecer, só isso. Ele vai ser reajustado como o Almirante Thrawn, né, que grande peça da continuação direta, né, da trilogia de livros, né, o herdeiro do Império, herdeiros do Império, e aí ele já tá aparecendo desde a série Rebels, que na cronologia é anterior ao episódio 4, Uma Nova Esperança. Mas vamos caminhar para o encerramento. Acho que o seu Lima quer falar mais alguma coisa antes da gente passar a bola aqui pro Chofé poder também dar o último pitaco dele? Só dizer que vamos precisar de pelo menos uma trilogia de podcast para falar tudo que a gente tá aqui enterrado, doido para querer botar para fora antes que passe a moda aí de falar de Star Wars de novo. Realmente, aqui a gente vai precisar de uma ou quem sabe mais trilogias, mas vamos lá. E aí, Thiago, vamos lá pontuar aqui que o dono do boteco já tá expulsando a gente. O que eu tinha pra pontuar era o que eu tinha já falado na fala anterior, dessa vocação de mulher do malandro, do fã de Star Wars, que tá reclamando, vai reclamar mais ainda, mas que vai assistir a série toda do Obi-Wan Kenobi. Vamos ver quando estrear a série, vamos ver, provavelmente esse podcast já vai sair antes da estreia, a gente vai vendo conforme for, até por causa que o seu Lima tem coisa que ele precisava colocar e não deu tempo, a gente faz alguma outra coisa relacionada a Star Wars, ou eu, ou você, ou ele, e aí a gente continua essa conversa até baseado já no sucesso ou não de Obi-Wan Kenobi. Vamos lá, minha gente. Então, claro que esse podcast não vai ser tão exclusivamente dedicado a Star Wars. A frequência dele, como eu havia dito lá no segundo programa, é quando eu consigo fazer, quando me dá na telha, né? Então vai pontualmente, é pontual, minha gente, mas é quando dá. Mas aí a gente volta ao assunto. Vocês viram como Star Wars acaba mesmo mobilizando todos os nossos sentimentos e atenções e inteligências. A gente gosta pra caramba, se preocupa, quer ver o negócio progredir, virar
algo bem divertido e bem gratificante de assistir, mas essas frustrações não dá. Mas isso pelo menos serve pra gente dar umas risadas, pra dar aquele golinho naquele leite azul que o Luke Skywalker acabou de tomar lá naquele planetóide dos porcs e pra afogar as mágoas como ele fez lá no episódio 8. Então é isso, minha gente, muito obrigado pela sua audiência. Se você nos acompanhou durante essa 1h e tanto de conversa, nosso muito obrigado. Se você ouviu só uma parte e não está ouvindo essa parte aqui, que eu estou agradecendo também. E a gente se encontra num próximo programa e, claro, agradecendo aos nossos convidados por estarem com a gente novamente. Brigadão, minha gente, brigadão, ouvintes. Até mais e um grande abraço.